Fala galera, esse daqui é o Pergunta Aí, onde eu respondo as perguntas de vocês que vocês fazem nas caixinhas lá do Instagram. As perguntas dessa semana foram: CIP na Vanguard ou na Invest Engine? E o Brasil, vale a pena investir no Brasil? Também me perguntaram sobre os REITs no UK, né? Para quem não sabe, é os fundos imobiliários aqui do Reino Unido. Também me perguntaram sobre como que ganha 1.000 libras de bônus para comprar uma casa, aquele programa o Lifetime Eyes. Eu também vou responder essa pergunta aqui hoje. E também me perguntaram como recuperar parte do imposto pago. Eu sempre falo da CIP, né, que você pode recuperar parte do imposto que você pagou. Vou estar falando mais sobre aqui hoje também. E no final tem uma pergunta bônus que eu ainda não revelei, mas eu vou falar para vocês no final. Vamos lá, primeira pergunta, CIP na Vanguard. CIP na Vanguard com 136 no SP500. Transfiro para Invest Engine para evitar as taxas? Qual que é o grande problema? Eu sempre indiquei a Vanguard como corretora, porque é uma das maiores do mundo, traz muita segurança para você começar a investir na Vanguard. E as opções também, né? Você pode comprar ETFs do SP500 na Vanguard, você pode comprar um ETF global na Vanguard, e como eu invisto através 100% de investimentos passivos através de ETF, você tem as possibilidades de comprar ETFs na Vanguard, então você não tem necessidade de ter outra corretora. Essa é a minha opinião. Eu sempre indiquei a Vanguard por conta disso, porque também você tem a opção da CIP, você tem a opção da AISA, você tem a opção de ter uma Junior AISA para os seus filhos, tudo em uma plataforma só, que é super robusta, que é super famosa, uma das maiores do mundo. O problema é que antigamente a Vanguard, ela cobrava uma taxa que era um percentual em relação ao patrimônio que você tinha. Era uma porcentagem em relação ao patrimônio que você tinha investido, então quanto menos você tinha, menos você pagava de taxa. Hoje eles continuam fazendo isso, mas só para portfólios acima de 30 e poucas mil libras. Então se você está investido lá na Vanguard menos de 30 mil libras, você vai ter que pagar uma taxa fixa que é de 60 libras por ano, se eu não me engano. Antigamente, para quem tinha um portfólio aí de 10, 15 mil libras, essa taxa ia ser de 12, 13, 14 libras por ano. E agora é de 60. Quando você tem um patrimônio grande, pagar 60 libras de taxa por ano, tá tudo bem, mas quando você tem um patrimônio pequeno, está começando a investir, não é ok. Ainda mais quando surgem no mercado plataformas como a Invest Engine, que cobra taxa zero, inclusive para ter a CIP. Porque contas AISAs geralmente não se cobram taxas. Você pode encontrar em várias corretoras que não vai te cobrar taxa para você ter uma AISA. Taxa de manutenção, tá, galera? Então a CIP geralmente você tem que pagar taxa, mas na Invest Engine nem na CIP você precisa pagar. E também é uma plataforma voltada 100% para ETF. É uma plataforma nova, é menos robusta, mas para quem está começando, por conta da atratividade, da facilidade, de como é fácil mexer e de não cobrar taxa, é uma plataforma que eu gosto muito e estou falando para a galera aí, para quem está começando, principalmente por conta da taxa. Então, se você tiver um patrimônio muito abaixo de 30 mil libras, está começando agora, vai demorar para chegar nesse patrimônio de 30 mil libras, mais de 5 anos, de repente, eu acho ok começar pela Invest Engine. Se você já começou na Vanguard, ficar trocando de CIP não é muito interessante não, tá? Então, avalia bem aí, vai demorar muito para você chegar nessas 30 mil libras. Você usa, por exemplo, também uma Junior AISA, você usa uma AISA também, você gosta de investir nos fundos da Vanguard, porque lá na Vanguard você só pode investir no fundo da Vanguard, então leva essas coisas em consideração. Se você está começando, se você quer uma AISA, uma CIP, a Invest Engine é taxa zero. Mas tem muita coisa para se levar em consideração. Se você não está longe de alcançar, se você tem um planejamento aí de investir bastante e tal, e chegar nesse valor logo, depois que você tiver acumulado certo patrimônio, você vai querer ter corretoras mais robustas, como por exemplo a Vanguard. Então é uma coisa que você pode não querer agora por causa da taxa, mas pode querer no futuro por conta de ter bastante dinheiro investido. Não estou querendo dizer que não tem segurança em investir na Invest Engine, mas é uma coisa que você passa a olhar mais para segurança e menos para taxa quanto mais dinheiro você tem. Próxima pergunta. E o Brasil, vale a pena? Bom, eu tenho um gráfico aqui para mostrar uma coisa sobre o Brasil. Tá meio ruim, desculpa aí, galera, a qualidade. Esse foi o melhor que eu consegui pegar. Mas tá vendo aqui em cima, ó, que tá mostrando os Estados Unidos? Os Estados Unidos representa 60 e poucos por cento da economia mundial. Em segundo lugar, bem abaixo disso vem o Japão, depois o Reino Unido e tal. Mas olha aqui, ó, no final da fila, o Brasil, ó, 0,4% da economia mundial. Em um ETF global, cada 100 libras que você investe, 64 libras, 64%, vai para os Estados Unidos. E menos de uma libra, ou seja, 40 pi, vai para o Brasil, porque o ETF ele investe de acordo com o tamanho das empresas, né? Então, conforme a capitalização das empresas. Quanto maior as empresas, maior o valor de mercado, mais elas atraem os seus investimentos. Então, 65% dos seus investimentos vai para os Estados Unidos e menos de 1% vai para o Brasil. Isso quer dizer que é ruim? Isso quer dizer que é bom? Não quer dizer nem que é ruim nem que é bom, mas quer dizer que é um pedaço muito pequeno do mundo. Então, focar no Brasil, eu não vejo motivo para isso, porque representa muito pouco da economia mundial. Não quer dizer que a economia do Brasil não pode crescer,
oferecer. Quer dizer que representa muito pouco e você não precisa focar. Eu, de maneira nenhuma, focaria no Brasil por conta da insignificância que representa em relação ao total do mundo, né, no investimento passivo. Então eu investiria no ETF global, a parte que o Brasil leva, o Brasil levaria e não faria nada extra disso. A renda fixa no Brasil, ela sim oferece muito retorno, porque ela também oferece muito risco, a desvalorização da moeda é muito grande, por isso que a renda fixa lá rende bem mais. Então, se você tiver em mente que você está investindo na renda fixa, está ganhando um retorno, por exemplo, muito maior do que o da renda fixa daqui, está correndo um risco muito maior do que a renda fixa daqui. Como assim? Renda fixa tem risco? Claro que tem, principalmente em uma moeda como o real, que tem o fator da desvalorização. Então, o Brasil vale a pena? Olha, de maneira geral, eu acho que o que o Brasil vale a pena fazer, se você quiser, é empreender. Eu acho que tem um grande potencial de crescimento se você quer abrir um negócio e tal, de repente. Mas você mora aqui, você investe por aqui, passivamente, não faz o menor sentido para mim. Um ETF global, ele vai levar para o Brasil a parte que seja relevante para o Brasil, certo? Mas esse é um assunto legal, prometo fazer mais vídeos sobre isso no futuro. Rates. Você gosta de rates na Terra do Rei, a antiga Terra da Rainha? Eu já fiz um vídeo falando sobre os REITs ou sobre os fundos imobiliários. Vou falar brevemente aqui mais uma vez, mas eu também quero mostrar um gráfico. Vamos lá. Porque primeiro, quando você vai pensar em REITs ou pensar em investimento, eu sempre falo da estratégia passiva, ou seja, eu não faço análise fundamentalista, eu não perco meu tempo analisando fundo, analisando ação, eu não perco meu tempo no mercado financeiro, eu invisto de maneira 100% passiva. Eu não quero pôr o meu tempo e eu nem tenho conhecimento suficiente necessário para ficar decidindo essas coisas. Então, se eu fosse investir em REITs, eu investiria de uma maneira passiva. Eu pegaria um fundo que representa o setor imobiliário, que representa os REITs de determinada região, de determinado país. Esse aqui é os REITs, ou seja, a representação do setor de imóveis, porque REITs, fundos imobiliários, de maneira passiva, representam um setor da economia. Imóveis é mais um setor da economia, tem dezenas de setores. Tem energia, tem telecomunicações, tem indústria, tem tecnologia. Um país ele é movido por vários setores e um deles é o setor de imóveis. Então, você quer investir somente em imóveis, por exemplo, quem fez isso no Reino Unido, somente investiu em um setor do Reino Unido, sei lá, nos últimos quase 20 anos, ainda está no prejuízo, porque esse setor não saiu tão bem, tá? Então, mas as casas se valorizaram, Samuel, como é que pode isso? Porque você tem que considerar que, apesar da valorização nominal, ou seja, as casas, de maneira geral, subiram de preço, talvez nem em todo lugar subiu o suficiente para que compensasse pelo menos a inflação. Eu já mostrei esses dados para vocês aqui em alguns outros vídeos, em alguns outros materiais. A valorização nominal, o crescimento do valor da casa, das casas, dos imóveis, nem sempre acompanharam a inflação aqui no Reino Unido. Lembrando, é só mais um setor e esse setor não tem andado muito bem. Esse é o setor de imóveis. Mas se a gente considerar e comparar, inclusive, o setor de imóveis, que é a linha laranja, com o setor normal da economia do Reino Unido, ou seja, todos os setores, incluindo o de imóveis, não foi tão mal assim, tá certo? Então você pode ver que é negativo o retorno laranja ali, abaixo de zero, porém quando você investe em todos os setores do Reino Unido, em um ETF que está investindo em empresas de todos os setores, não está focando em um setor de imóveis, tá certo? Você teve um retorno muito melhor, inclusive, que o de imóveis. Inclusive que está incluído os imóveis naquilo lá, mas não está sozinho, entendeu? Então os REITs é um setor da economia, mas eu não vejo motivo para focar nisso, né? E se você vê a economia geral no Reino Unido, foi muito bem assim, né? Foi muito melhor que os REITs. E se você parar para ver, talvez a vantagem de ter um imóvel, porque eu não condeno ter um imóvel, eu não condeno você ter a sua própria casa para morar, eu não acho ruim você, por exemplo, empreender na área de imóveis, se você tem uma capacidade de analisar negócios e tal, de gerenciar propriedades, eu não condeno você fazer isso com uma parte do seu dinheiro, eu acho que você deveria ter sim uma parte do seu dinheiro no mercado financeiro também, em todos os outros setores, mas tudo bem se você quiser focar uma parte dele em imóveis. Mas quando você faz isso através de REITs ou de fundos imobiliários, esses ativos eles ficam correlacionados com o mercado financeiro. Se você parar para pensar e se você olhar, tá vendo quando desce a linha laranja, também desce a linha azul. Ou melhor, quando desce a linha azul, também desce a linha laranja. Ou seja, quando tem uma queda na economia de maneira geral, os REITs, que é um setor da economia de imóveis, também desce. A sua casa, de repente, talvez não desceu. Se você empreendeu em imóveis fora do mercado financeiro, ou seja, não usando REITs ou não usando fundos imobiliários, talvez não desceu, porque não tem a mesma correlação com o mercado financeiro. Então, eu não gosto de REITs, eu não gosto de fundos imobiliários, de maneira individual. Ele está dentro de um ETF, então eu acabo investindo, mas eu não escolho. Ele vai de acordo com, como se fosse o Brasil, no tópico anterior. Não é porque eu quero ou porque eu não quero, é porque está lá e vai ser investido. Se as coisas melhorar para o REITs,
vai crescer a minha participação lá dentro dele. Só que isso aí, essa linha azul, é a economia do Reino Unido. Vamos ver a próxima linha? Essa é uma linha vermelha. Além de eu não ter necessidade de focar em um único setor de um único país, por exemplo, no setor de imóveis do Reino Unido, eu poderia ter investido na linha azul, que seria todos os setores de um país. Mas eu posso investir em empresas de outros países, eu não preciso focar no Reino Unido. Não é porque eu moro aqui que eu invisto aqui, né? Não é porque eu sou brasileiro que eu invisto no Brasil. Essa linha vermelha é o SP500, as 500 maiores empresas americanas. Olha que maravilha, olha o desempenho do SP500. Eu não preciso focar em um setor, eu não preciso focar em um país. Não tem nada a ver eu ser brasileiro e investir no Brasil, não tem nada a ver eu morar no Reino Unido e investir no Reino Unido. Eu posso investir de uma maneira globalizada. O SP500, apesar de ser as 500 maiores empresas americanas, tem receita global, são muito nacionais. Então você está investindo de uma maneira diversificada globalmente, porque essas empresas têm receitas de praticamente todos os lugares do mundo. Eu ainda prefiro a diversificação através do ETF global, que inclui outras geografias também, mas só para mostrar para vocês que não precisa focar em rates, não precisa focar em Reino Unido, não precisa focar em Brasil. Certo? Bônus de 1.000 libras, como que funciona? Bom, vamos lá. Para comprar uma casa, eu já falei algumas vezes para vocês sobre o Lifetime ISA, que é um programa sim para quem quer comprar sua casa, mas não é para investir em imóveis não, tá? É para você comprar sua casa para você morar. Tanto é que existem algumas regras para isso. Para você usar esse programa, você tem que ter, por exemplo, menos de 39 anos, tem que morar no Reino Unido, tem que ser residente no Reino Unido, tem que ser o seu primeiro imóvel no seu nome, você não pode ter tido imóvel no seu nome. Isso em qualquer lugar do mundo. Eu não sei como que eles vão achar se você teve um imóvel no Brasil, em Portugal, na Itália, mas essa é a regra. Se você quiser arriscar e abrir por sua conta, é por sua conta. Mas a regra diz, você não pode ter tido imóveis em nenhum lugar do mundo. Então é para você comprar o seu primeiro imóvel, até porque é um imóvel que você compra para morar, não é um imóvel que você compra para pôr para alugar. Ah, mas ninguém vai saber. Já é problema teu também. A lei diz, a regra diz, o programa diz, é a primeira casa, menos de 39 anos, e você compra para morar. Outra coisa, o imóvel ele tem que ser abaixo de 450 mil libras. Você tem que usar um mortgage para comprar. Tem várias regrinhas, né? Eu tenho vídeos específicos sobre isso. Mas como que funciona o bônus na prática? Você vai abrir uma Lifetime ISA e você pode depositar no máximo 4.000 libras por ano. Então, o quanto que você pode depositar nessa conta que você abriu? No máximo, 4.000 libras por ano. Qual que é a vantagem? Deixa eu mostrar para vocês. Tudo que você deposita, você ganha 25% de bônus. Se você depositar 100 libras, você vai ganhar 25 libras, tá certo? Você pode depositar no máximo 4.000 libras por ano. Então, supondo que você deposite 4.000 libras, 4K, quanto que é 25% de 4K? É 1.000 libras. Então, você pega e deposita 4K, que é o limite máximo que você tem por ano. E aí você ganha 25%, quanto que é 25% de 4K? 1.000 libras. Então, no total, você tinha 4K, mais 1.000 libras, você tem 5. Só que além do bônus que você ganha do governo, você também tem o rendimento sobre esse dinheiro. Em média, esse rendimento aí, você vai chegar em uma renda fixa, tem plataformas oferecendo 3, 4, 5%, depende da plataforma. Mas eu coloquei ali, se você pegar um rendimento de 5% no primeiro ano, além do bônus que você ganhou de 1.000 libras do governo, você ganha mais 250 de rendimento, de bônus, tá certo? Então, de 4.000 você vai para 5.250, certo? Só que tem um problema. Esse dinheiro que você está fazendo, esse programa, o Lifetime ISA, para você sacar esse dinheiro, você pode sacar quando você quiser. Só que se você tira esse dinheiro e não for para dar entrada na sua primeira casa, ou se você tiver menos de 60 anos, você tem que pagar uma multa de 25% também. Só que aí 25% é sobre o total. E aí se você parar para pensar, você depositou 4, ganhou 1.000 mais 250, você foi para 5.250. Agora, se você quiser tirar esse dinheiro, você pode, tá? Não tem regra te proibindo. Mas eles vão falar assim, opa, beleza, você vai ter que pagar uma multa de 25%. Uma multa de 25% sobre esse valor vai te levar a conseguir sacar somente 3.937, ou seja, você saca menos do que você colocou por conta da multa. Você colocou 4K e aí você está perdendo aí quase 100 libras. Então, se você for usar essa conta e não tem uma reserva de emergência, ou seja, se você precisar de dinheiro, você vai ter que tirar de lá, não abra essa conta. Se você não quer comprar uma casa, não abra essa conta. Se você não quer esperar até os 60 anos, não abra essa conta, porque não tem vantagem nenhuma você ganhar um bônus para depois você tirar esse dinheiro, tá certo? Eu tenho outros vídeos falando sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando na prática como que funciona, quando que você coloca o dinheiro, quais as plataformas que dá para usar, comenta aqui embaixo. Se for por objetivo de comprar casa, excelente opção. Lembrando das regras da casa, né? Primeira casa, menos de 450 mil libras, tem que usar um mortgage, etc. E por aí vai. Qual que é o grande ponto para mim de comprar uma casa ou não? Você vai querer se aposentar aqui no Reino Unido? Porque eu acho que a casa, uma casa paga, vai ser de ótimo serviço para você na sua aposentadoria. Quando você aposentar, você não vai precisar pagar nem aluguel, nem mortgage, tá certo? Se você mora aqui, você tem a casa aqui, perfeito. Se você não vai morar aqui e se você quer simplesmente comprar uma casa para investir, aí eu já tenho as minhas dúvidas, tá? Porque teria outras maneiras de construir patrimônio a não ser tendo um imóvel. Como que recupera o táxi pago? Quando você investe,
para sua aposentadoria usando uma SIP, uma Self-Invest Personal Pension, toda vez que você investe, o governo aplica um tax relief. Ou seja, eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui, ó. Então, ignora esse fundo aqui, tá? Eu só coloquei como exemplo. Vamos falar que eu estou investindo nesse fundo aqui. Não interessa o que é esse fundo aqui. Poderia ser um ETF do SP500, poderia ser um ETF um global, poderia ser um REITs, poderia ser qualquer coisa. Só que quando eu invisto 100 libras, eu ganho tax relief do governo, porque esse daqui é uma SIP, é uma Self-Invest Personal Pension. Quando eu coloco 100, o governo me dá 25% de bônus, que é um tax relief. Isso se eu estiver pagando 20% de tax. Se eu pago 20% de tax, ele vai me devolver esse tax que eu paguei na forma de tax relief. Para ele me devolver o meu tax sobre o dinheiro que eu paguei, ele precisa me dar 25%. Só que essa conta, ela é voltada para sua aposentadoria. Esses investimentos aqui são excelentes opções, só que ele tem uma idade mínima para você retirar o seu dinheiro. Na hora que você investe, o governo tem o tax relief. Se você colocar 1.000 libras, você vai ganhar 250 libras, tá certo? Isso que é a recuperação do imposto, é o tax relief, tá escrito ali, ó. This will be paid for HMRC, porque você pagou o seu tax lá pro HMRC, tá certo? Então, esse é a maneira de recuperar o tax, através do investimento na SIP. Excelente conta, eu adoro essa conta, eu tenho essa conta voltada para o longo prazo. Quanto mais tempo você tem, eu vou ter pelo menos aí quase 30 anos para me aposentar com a idade mínima. Como eu tenho bastante tempo, eu posso usar esse bônus, eu posso usar um rendimento de longo prazo das ações, eu posso usar aportes constantes, mas não precisam ser valores tão altos, porque eu vou sim conseguir chegar em um valor legal lá para minha aposentadoria. É assim que usa a SIP, tá bom? Tenho mais vídeos falando sobre isso. Também, se vocês tiverem mais dúvidas, quais plataformas dá para usar, como a primeira pergunta lá do colega, né? Se deixa na Vanguard, se transferem para a Invest Engine, vai depender de outros fatores, mas essa é a conta, essa é a SIP, tá bom? Funciona dessa maneira. E a última pergunta, como eu falei para vocês, é uma pergunta bônus. E o Neymar? O Neymar joga a Copa do Mundo de 2026? Boa pergunta, eu quero que jogue, né? Espero muito que o Neymar, nosso craque, jogue a Copa de 2026, porque eu acho que ele é um cara diferenciado. Mas eu não conto com isso, mas se vier, o que vier é lucro. Tá certo, galera? Esse aí foi o Pergunta Aí. E se você quiser fazer a sua pergunta, me siga no Instagram, o link tá aqui na descrição. Toda semana eu vou colocar a caixinha lá, você faz a sua pergunta, na outra semana eu vou fazer um vídeo trazendo aqui para responder para vocês. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui no comentário. O que vocês acharam? Quer que eu faça um vídeo explicando com mais detalhe algum desses assuntos? Um vídeo mostrando a prática das corretoras, ou falando mais sobre rates, falando mais sobre ETFs e tal, falando mais sobre o Neymar? O que vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e até a próxima.